Abra a Bíblia, por favor, no Salmo 42. Eu quero te pedir hoje que fique muito atento, porque a gente vai construir juntos aqui um pensamento todo encadeado, que eu creio que no final vai resultar em algo muito interessante para a gente. Mas, se você perder um dos elos, talvez você tenha um prejuízo lá na frente. Então, vamos vencer a tentação agora de WhatsApp, de Instagram, para a gente não perder, para a gente conseguir, para que o Senhor consiga falar profundamente ao nosso coração. Eu gosto de pregar sermões expositivos, mas eu gosto muito também de pregar sermões temáticos. Alguns mestres muito mais gabaritados do que eu, incomparavelmente mais, dizem que nós devemos preferir os sermões expositivos, porque eles são mais fáceis para a gente se manter fiel ao texto, né? Eu concordo com eles, são mais seguros mesmo, né? Um sermão temático exige que você interprete vários textos dentro de um mesmo sermão, né? Então o risco de você interpretar um deles sem contexto é maior do que você ficar num texto só ali, basicamente. Só que isso eu penso que não pode ser uma regra de forma alguma. Até porque eu vejo os apóstolos pregarem sermões temáticos. Então, de forma alguma, isso pode ser uma regra. O primeiro sermão da igreja foi um sermão temático. Pedro citou vários textos diferentes do Antigo Testamento, Salmos, Joel 2, compilou lá para trazer a mensagem para os judeus ali que estavam ouvindo ele, de que Jesus era o Messias e era o Cristo. Então, na verdade, quando a gente tenta montar um sermão temático, isso sim dá um trabalho maior, você tem que, se dedicar mais para ser fidedigno. Mas o que a gente está tentando construir é uma teologia, um pedacinho de teologia sistemática. Que é isso? Que é você juntar vários textos para esclarecer algum ponto da revelação, né? Então eu falei isso porque, de fato, eu quero que você pense assim hoje, dessa maneira encadeada e organizada, onde uma coisa aponta para outra, tá bom? Então vamos lá, vamos começar no Salmo 42, versículo 5, onde Davi diz assim, ou os filhos de Corá, né? O salmista diz assim: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Em outra versão diz assim: Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E o meu Deus. Meus amados, eu contei aqui na semana passada que eu tinha uma estratégia para dormir. Eu tinha essa estratégia antes do advento dos streams no celular, né? Que é ter histórias para poder me relaxar. Depois do que tem filme no celular, eu uso os filmes no celular, né? Eu faço isso. Eu só consigo usar antes na televisão, porque minha esposa não consegue dormir. Então eu faço isso, eu pego um filme, e aí eu assisto 20 minutos antes de dormir, eu levo uns 10 dias assistindo o filme. Mas aquilo me relaxa, né? Quando chegou, eu digo, ó, chegou. Aí eu jogo o celular lá, porque o sono chegou. Mas antes desse recurso, eu já usava para dormir esse recurso lúdico de história. Só que eram histórias que eu mesmo imaginava, eu mesmo criava as histórias na minha mente. E eu gostava de criar histórias do tempo medieval. Então eu gosto muito desse tema. E ali naquele contexto medieval, eu era um personagem da história. E quase sempre, acho que na verdade sempre, até esse dia que eu vou falar, eu era o rei. E é interessante como, e assim, eu queria ser um rei bom, um rei legal, um rei que resolvia os problemas das pessoas, que resolvia o problema do povo, sabe? Aquele rei
top, eu queria ser esse rei na minha história. Até um dia que me veio um pensamento assim, eu creio que inspirado por Deus, dizendo: rapaz, você sempre é o rei, né? Que confiança de que você, né? De que você é bom assim, né? E eu pensei: caramba, é verdade, né? Às vezes a gente confia muito assim de que eu tenho a solução, eu sei a forma certa de fazer, eu tenho o método certo. Se fosse eu, faria assim, faria cá. Eu posso governar. E aí eu comecei a refletir, depois disse: não, rapaz, que nada de ser rei. De lá para cá, quando eu uso esse recurso, a internet dá um problema lá. Quando eu uso esse recurso, eu não sou mais o rei. E na verdade ficou muito melhor a minha história para mim. Porque eu percebi que existe um rei que é muito, mas muito melhor do que eu, sabe? Eu só sabia isso, mas agora eu entendi com mais maturidade o que é ser servo de um rei. O que é ter um soberano, um absoluto que manda em você. E é maravilhoso isso, porque ele é maravilhoso, sabe? Você que já assistiu as Crônicas de Nárnia? Já assistiram Crônicas de Nárnia? Eu recomendo. Foi escrito por um dos maiores teólogos de todos os tempos, que é C.S. Lewis. Assistir em família, assistir com os filhos, para evangelizar as crianças. Uma história maravilhosa, as Crônicas de Nárnia. E nas Crônicas de Nárnia, aquelas crianças humanas vão para Nárnia, que é um reino encantado, e elas têm certa autoridade ali, uma relevância naquele contexto, mas elas têm a sua segurança no grande rei de Nárnia, que é Aslan. Quem conhece as Crônicas? Você pensou você viver em Nárnia sem Aslan como rei? Deus me livre. Eu queria viver com ele lá, governando, ele reinando, né? Porque ele é um rei maravilhoso. O reino de Deus, gente, o rei Jesus, ele estabelece um reino que Paulo diz em Romanos 14:17, que é paz, que é justiça e alegria no Espírito Santo. Mas quando ele reina, não quando nós reinamos, porque nós não somos tão justos, nem tão pacíficos, nem tão alegres. Isso vem dele, quando ele reina. Porque na verdade, gente, a gente não reina. Quando a gente não é governado por Cristo, a gente é governado por outra coisa, que é o pecado, que nos escraviza e também está ligado ao diabo. E literalmente nós somos governados pelo pecado e pelo diabo, é o que a Bíblia diz. Ou Cristo governa a nossa vida, ou somos governados pelo pecado e pelo diabo. E você pode ser muito religioso e cumprir mandamentos, se Cristo não for o rei do seu coração. Você pode vir para a igreja, se Cristo não for o rei do seu coração, você é governado pelo pecado e pelo diabo. Jesus disse isso a religiosos judeus que se achavam melhorizões lá, se achavam diferentões e tal. O Senhor falou: vocês são escravos, só serão livres se o Filho vos libertar. E esse Filho nos liberta para o amor, sabe? Em Colossenses 1:13, Paulo diz que o Senhor nos transporta do império das trevas. E por que império? Porque o império simboliza aquilo que é imposto, aquilo que vem e que não é bem recebido, é agressivo. O império das trevas que se sobrepõe sobre nós. Ele nos transporta do império das trevas, Paulo diz, para o reino do Filho do seu amor, do Filho amado. É um reino de amor. É um reino onde o rei não oprime, pelo contrário, é um reino onde o rei deu a vida por nós, né? É um reino onde o rei cuida dos seus súditos. Então é maravilhoso viver a realidade desse reino. E eu quero pregar mais sobre a realidade do reino de Deus. Deus tem colocado isso no meu coração. Mas a gente não pode avançar muito nisso se antes Jesus não for de fato o rei do nosso coração, ok? Se ele de fato não for o rei do nosso coração. Ah, pastor, eu acho que ele é. Será? Vamos conversar um pouquinho aqui. A gente tem que entender, em primeiro lugar, gente, que o ser humano ele é formado por partes. A Bíblia mostra isso: alma, corpo. Aí alguns acreditam na dicotomia, que toda parte imaterial é uma coisa só. Alma e espírito são sinônimos, é a mesma coisa. E corpo é a parte material. Há quem acredite na tricotomia. Há uma divisão entre alma e espírito, e o corpo
é o terceiro elemento. Enfim, existem várias teorias sobre isso, e eu não quero agora tentar provar qual está certa, mas há uma concordância, porque isso é claro na Bíblia, preste atenção, de que o homem é formado por partes, ok? Estamos juntos aqui? Toque alguém e diga assim: você tem partes. Partes, você tem partes diferentes que formam o seu ser. Eu gosto muito de Freud por isso, por várias coisas. Discordo dele um monte de coisa. Mas ele, talvez como ninguém, fora da teologia, a teologia já fala isso antes dele há muito tempo, mas fora da teologia, ele como ninguém trouxe essa verdade para a humanidade. Ele como ninguém entendeu: epa, não é uma coisa só aqui, existem partes. Aí tem as teorias dele, né, de id, ego e superego, de inconsciente, pré-consciente, consciente, que eu não vou entrar agora, mas ele como ninguém disse isso. O homem, a coisa não é homogênea assim, a coisa tem parte. E é muito importante, gente, que nós, presta atenção, é muito importante que nós não demonizemos nenhuma parte do nosso ser. Porque nós temos uma tendência terrível de sempre que alguma coisa dá um problema, a gente achar que aquilo é intrinsecamente mal. É uma tendência maniqueísta que nós temos absurda. Qualquer coisa que dá problema, que não está bem, que está causando qualquer coisa, a gente demoniza e toma aquilo como mal. Eu não sou das ciências biológicas não, mas eu vejo isso até o pessoal falando assim no popular, né? Ah, agora o vilão agora é o cortisol. O cortisol não presta. A gente vai viver sem cortisol para você ver. Seu metabolismo fica péssimo. Ah, não, bom é dopamina. Tem a dopamina demais para você ver também. Então, na verdade, ou você Deus, você tem que entender que Deus nos fez perfeitos. Amém, gente? Então, o Deus que nos fez compartimentados e interligados em corpo, alma, espírito e corpo, enfim, o Deus que nos fez assim, nos fez perfeitamente. Nós não sabemos explicar muito bem, por exemplo, a alma está no cérebro, até que ponto a questão é neuroquímica? Será que todo o processo mental é neuroquímico? Se fosse, era só tomar remédio e está todo mundo de boa. Mas não, aí você vê que você toma remédio, mas não resolve tudo, aí tem que ir para a terapia, aí a terapia não resolve tudo e você vem para a igreja. Então até que ponto, né? Então como funciona, até onde é cérebro, até onde é alma, até onde é que entra espírito? Isso são mistérios que a gente não entende, mas é muito importante que não demonizemos nenhuma parte do nosso ser, porque todo o nosso ser, assim com seus compartimentos, foi Deus quem fez. Em Gênesis 2:7 está claro, Deus fez a parte imaterial do homem e Deus soprou no homem a parte material do homem com suas próprias mãos e soprou no homem a parte imaterial, foi Deus que fez. E se você volta em Gênesis 1, onde o homem já tinha sido criado também, porque a criação do homem aparece duas vezes, no versículo 31, Deus olha para toda a criação agora com o homem e diz que ficou tudo muito bom. A ideia de Deus é que ser humano com corpo, com alma, com espírito seja muito bom. Olha, seu corpo é muito bom. Sua alma é muito boa. Seus sentimentos, suas emoções, seus instintos são muito bons. Porque foi Deus quem criou tudo isso e nada disso é ruim em si. Não demonize nada disso. A gente tem que ter cuidado com esses maniqueísmos. E é por pensar às vezes dessa maneira maniqueísta, né, que muita gente, na história da igreja inclusive, começou até a negar que Jesus encarnou, sabia? Porque na cabeça deles, não pode. A carne, o corpo é essencialmente maligno. Então Jesus não pode ter tido um corpo físico verdadeiro. O corpo físico dele era aparente, né? Daí a expressão doce, aparência, aí o docetismo negava que Jesus tinha um corpo físico. Antes deles, os gnósticos também já faziam isso. E por isso que João escreve em 1 João 4, em 2 João 1:7, 1 João 4:2, o seguinte, ó. Todo mundo, ó, gente, atenção, quem está aí dizendo, ó, 2000 anos atrás, quem está aí dizendo que Jesus não tem corpo, não tinha corpo de carne, é o espírito do anticristo.
Quem fala isso está aliado ao anticristo. Olha que coisa. Então essa ideia de que a carne é essencialmente má é uma ideia de anticristo, porque nega a realidade que Deus nos fez completos para a sua glória, e mais, nega a realidade de que João fala em João 14, de que o verbo se fez e em carne ele foi santo e maravilhoso, num corpo como o meu e como o seu. Ele foi santo e ele é nosso modelo, amém, gente? E com seu corpo ele pagou os nossos pecados, com seu corpo ele morreu por nós. Então, gente, o seu corpo é uma bênção, sua alma é uma bênção, seus sentimentos são uma bênção, as emoções são uma bênção. A gente vai chegar lá. Eles podem estar bagunçados, mas eles são uma bênção. Em essência, em origem, eles foram criados para serem uma bênção. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6,19. Vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Como é que ele é mau se ele é templo do Espírito Santo? Versículo 20, ele diz: glorifiquem a Deus nos vossos corpos. Em 1 Tessalonicenses 5,23, ele é explícito. Ele fala que o próprio Deus de paz os santifique em tudo, inteiramente. Ele fala que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ó, corpo, alma e espírito santos, abençoados. Essa é a nossa meta, amém, gente? Tudo. Não é, não tem uma parte minha aqui que é maligna, tem uma parte minha aqui que não dá. Tem o sentimento, a emoção, o meu corpo. Não, tudo, corpo, alma, a integralidade. Nós pregamos isso outro dia aqui, que o grande mandamento do Antigo Testamento, Deuteronômio 6,5, é o quê? Amar a Deus com todo o coração. A gente explicou que todo o coração é tudo que nós temos. Todo o coração, todas as forças, que mostra também o aspecto físico. E o Senhor acrescenta em Marcos 12,30, quando ele cita esse texto, ele acrescenta entendimento, ou seja, razão, emoção, corpo, tudo. A meta é Jesus reinando em tudo. Não tenha nenhuma meta abaixo disso. A meta é seu corpo glorificando ao Senhor, seus instintos bem encaixados, emoções bem encaixadas, sentimentos bem encaixados, pensamento, tudo. Tudo servindo ao Senhor. Essa é a ideia. Quando Hebreus 4,12 fala sobre a palavra de Deus, fala o seguinte, que ela é viva e eficaz e penetra onde? Em divisões de alma e espírito, lugares que a gente não alcança, mas ela vai lá. E ele fala mais, juntas e medulas, mostrando também as influências desse poder regenerador de Deus em nosso corpo. Não ainda glorificando o nosso corpo, isso vai ser no futuro, mas nos dando poder para quebrar também cadeias, vícios que se manifestam no corpo, sim. E ele fala juntas e medulas, divisão de alma e de espírito. Então essa é a ideia de Deus. Agora o que a gente tem que entender é que o pecado, quando ele entrou no homem, o pecado ele bagunçou o homem. E sabe qual é a bagunça que o pecado mais faz, gente? Qual é a bagunça que o pecado mais faz na Bíblia? Divisão. Pode observar. Onde o pecado chega, ele divide, ele separa. Está o homem em harmonia com Deus, o homem em harmonia com o seu cônjuge, Adão com Eva, o homem em harmonia com a natureza, e está o homem em harmonia consigo mesmo. Quando o pecado entra, tudo foi dividido. Homem com Deus, homem com mulher. Lembra de Adão quando viu Eva pela primeira vez? Nossa, isso aqui, ó, carne da minha carne, osso do meu osso. Super, né? Conectado, né? Deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos ó, conexão. Quando o pecado entrou, a primeira coisa que ele falou para Deus, quando Deus confrontou ele, a mulher que o Senhor me deu. Ela. Eu vi ela. Divisão. Com Deus também. Adão, ó, Deus, Adão, onde está? Eu me escondi aqui, que nada, vou lhe ver nada. Medo, culpa. O homem está dividido em suas emoções. Ele reverencia a Deus, ao mesmo tempo ele tem medo, tem culpa, ele ama, mas odeia. Agora é a gente. Misericórdia. É divisão. É a bagunça que acontece no nosso coração. Se você ler as obras da carne em Gálatas 5, o que mais tem é divisão.
A pessoa mais carnal é aquela que menos consegue conviver. Pode observar. Gálatas 5. O que mais tem de obra do pecado é dissensão, discórdia, inveja, porfia, ira. É o que mais a carne frutifica, é o que mais o pecado frutifica. Divisão. Mas essa divisão, e aqui que é o nosso ponto central hoje, ela acontece muito dentro da gente. Aí você tem uma razão que quer ir para um lado, uma emoção que quer ir para o outro, um corpo que quer ir para o outro. É uma onda, é uma bagunça. Aí você quer achar o culpado. Quem é o vilão? Não, o problema é o corpo. Aí você quer demonizar, você fica com raiva de um, isso gera processos de autossabotagem, enfim, existem várias coisas que acontecem que eu não vou entrar aqui agora, mas é horrível viver assim dividido. Observe que o apóstolo Paulo, e aqui eu dou crédito à palavra de Deus, muito antes de Freud, ele em Romanos capítulo 7, ele vai falar coisas aqui que parece Freud descrevendo as teorias dele. Porque ele fala assim, coisas assim, rapaz, eu concordo com o bem. Eu concordo com o bem. E aí ele tá falando, é como se Freud falasse, né, do ego concordando com o superego. Eu concordo com a lei, concordo com a lei de Deus. Eu concordo. Para Freud, né, seria o ego concordando com o superego. Só que, ele fala, tem uma lei dentro de mim mais forte do que eu. Ele fala, não sou eu. Porque eu quero fazer o bem, só eu não consigo. Eu não quero fazer o mal. Eu não quero fazer o mal, mas eu faço. Se eu não faço o que eu quero, quem faz não sou eu. Isso aqui é Freud puro. Na verdade, eu acho que é Paulo, na verdade, muitos anos antes, né? Porque ele chama o eu da consciência. Eu sou eu. Só que tem coisa mais forte do que eu. Eu não consigo, né? E aí ele vai mostrar que esse pecado que bagunça a gente só pode ser vencido se um outro elemento entrar. Por quê? Porque esse pecado ele é mais forte do que a gente. Toca alguém e diga assim, o pecado, ele é mais forte do que você, Binho. Não escala, né? Porque você sabe administrar nada, meu amigo. Você administra sabe, a gente administra um pecado. Não, esse pecado eu não cometo. Esse pecado. Mas pecado, ele é uma força. Eu gosto de ilustrar o pecado como um vírus. Ele entra e ele faz coisas que você nem imagina. Tem pessoas que até hoje têm sequelas da pandemia, gente. Porque teve o Covid. Ele mexe em você. E assim, é muito legal associar pecado com vírus, porque vírus até hoje você não sabe se o vírus é um ser vivo, se não é, né? É um vírus, um negócio diferente, que funciona no corpo, tendo um hospedeiro ali, se multiplica, toma controle das células. Um negócio estranho. É o pecado. E você não vence ele sozinho. Por mais que você queira, ele domina. Às vezes ele domina a mente. Presta atenção. Às vezes ele domina as emoções. Às vezes ele domina a razão. Às vezes domina o inconsciente, as emoções. Às vezes ele domina os sentimentos, que são emoções elaboradas. Às vezes ele domina o corpo. Ele é complexo. Mas graças a Deus que nós não estamos sem remédio. Graças a Deus que alguém venceu o pecado. Alguém que não foi contaminado pelo pecado, morreu pelo nosso pecado, tirando o governo do pecado e assumindo o governo. E colocando o governo dele em nós pelo Espírito Santo. Mas a gente só vence com ele, amém, gente? É ele que nos faz vencer. Se você acha que quiser vencer sozinho, na sua força, na sua carne, você não vai vencer. Quando Paulo fala em Gálatas 5 sobre a batalha espírito e carne, dentro de vocês, de todo mundo, tem uma batalha, que espírito e pecado e espírito. A nossa batalha não é razão contra emoção. Nossa batalha não é emoção contra o corpo, não é corpo contra o espírito. A nossa batalha é espírito contra pecado. E o espírito quer controlar tudo, e o pecado quer controlar tudo. Ok, gente? Essa é a batalha bíblica. E aí Paulo vai dizer, olha, para os Gálatas, porque os Gálatas eles começaram no espírito, mas estavam na carne agora. Como assim na carne? Tentando vencer o pecado por si mesmo, praticando obras da lei. Ninguém vence pecado assim. Nós só vencemos o pecado nos dobrando a Jesus.
nos rendendo, sendo submissos, dizendo: Senhor, eu não dou conta, mas sei que o Senhor dá a ordem aqui, manda aqui, Senhor, eu não sei o que fazer, me dá a ordem que eu só vou obedecer. É assim que se vence, rendido, é Ele que opera, é Ele quem liberta. Agora, certo, mas tudo começa com a regeneração, que não é uma obra nossa, é uma obra de Deus. Deus que vem e nos faz nascer de novo para Ele, coloca em nós o Espírito Santo. Aí da regeneração começa a santificação, que é esse processo de transformação contínua, de aperfeiçoamento, de Cristo ir reinando em nós cada vez mais. E nesse processo que vem de Deus, e é pela graça de Deus, é pela força de Deus, é pelo Espírito de Deus, nós somos convidados a participar. E assim, qual é o nosso foco inicial? Ideias, mente, razão. Ó, presta atenção, pra você não se perder. Qual é o foco inicial? Razão. Romanos 12:2, Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, das vossas ideias, para vocês irem experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Evangelho ele tem poder, olha, o Evangelho ele tem poder para mudar o nosso pensamento. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo fala: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas? Ele continua no texto, destruindo todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando todo raciocínio, toda razão submissa a Cristo. Então o Evangelho ele é poderoso, a palavra é poderosa para ir transformando a nossa mente. Agora você tem que mergulhar na palavra, né, gente? Se você não mergulhar na palavra, você não vai ter esses raciocínios que vão te transformando. Você sabe tudo, mas você não pensa segundo a palavra, porque a palavra não está no seu coração. Você não está meditando nela dia e noite, como faz o homem bem-aventurado do Salmo 1. A palavra alimenta, a gente tem que estar sempre pensando nela para que ela vá modelando a nossa mente. Não deixe outras coisas tomarem a sua mente mais do que a palavra. É impressionante como a gente às vezes sabe de tudo. Agora todo mundo agora é especialista em Oriente Médio. É impressionante. Todo mundo agora é especialista em Oriente Médio, mas não conhece a palavra. É impressionante. Aí tem o quê? Tem até uma opinião, mas é uma opinião que vem de um raciocínio próprio. Ele tem uma informação, mas a forma de pensar é própria. Por quê? Porque não é renovada pela palavra. Você entende? Então você tem que renovar o seu raciocínio para poder enxergar. Você sabe, gente? A palavra é igual um óculos, que é o que você vai começar a enxergar pela palavra, amém? Aí alguém fala assim: rapaz, eu tenho que ler a Bíblia toda. Então não é isso que é o segredo, né? Quando eu ler a Bíblia toda, a minha vida vai mudar. Ele acha assim: quando ele só conhecer a história do rei Acasias, agora a vida dele mudou. Quando ele entender as profecias de Miqueias, agora se estou completo. Não é sobre, sabe, conhecer a história de Acasias ou de Miqueias. É bom você conhecer a Bíblia toda, isso vai te fazer ter muito conhecimento importante. Mas é sobre você meditar constantemente para que você pense segundo a palavra. Então você vai meditar nas mesmas coisas. A gente sabe o que mais me abençoa? As mesmas coisas. A mesma coisa. Eu tento estudar inglês. Aí de vez em quando eu paro, volto. Aí quando eu volto o aplicativo, sabe o que me faz? Me joga de novo o verbo to be. Eu digo: meu Deus, não sabe o verbo to be nunca, meu Deus. O que ele quer dizer? Não adianta você querer avançar, você tem que revisar o verbo to be, ou saber pensar, entendeu, gente? É sobre, um dia lá eu li, não, é meditar constantemente para que a palavra vá mudando a sua forma de pensar, amém, gente? Beleza. Mas assim, eu creio que se você veio aqui na igreja, domingo de manhã, domingo de feriadão, assim, você é uma pessoa que pelo menos tem uma tendência a concordar com Deus na sua razão, amém? Você, a não ser que você venha obrigado, alguém te prometeu um pirulito depois do culto, mas a tendência é que você tenha vindo aqui porque você pelo menos quer concordar com Deus na sua razão. Então, geralmente, para a galera daqui, não, para a galera de fora, geralmente o problema é mais um raciocínio. Mas para a galera daqui, geralmente o problema do reinado de Cristo em nós não é tanto o nosso raciocínio. É também, mas não é tanto. Geralmente é mais as partes mais inconscientes do nosso ser. Aí que o bicho pega. Olha o que Paulo fala em Romanos 7, no 23 e no 25. Ele fala explicitamente
na minha mente, eu concordo com Deus. No meu raciocínio, eu concordo com Deus. Só que existe outra coisa dentro de mim, que é um vulcão que eu não controlo. Eu até concordo, mas aí vem uma força que é maior do que o meu raciocínio. Por mais que eu raciocine, essa força é maior do que o meu raciocínio. E, inclusive, essa força não é só sentimental e tipo impulso fisiológico, não. Tanto que em Romanos 7,7, Paulo fala o seguinte, que essa força do pecado, que toma, se não está tomando a razão dele, porque a razão dele como judeu estava convencida de que a vontade de Deus na lei era boa. A gente está falando rápido porque dá tempo. Mas dá dando para entender? Diminui um pouquinho o ritmo? Dá para entender? Dá para entender. Até porque se eu acelerar mais eu gaguejo. Então tem que... Paulo, como judeu que concordava com a lei, está com seu raciocínio alinhado com Deus. Ele concorda, a lei, Deus está certo, eu só não consigo fazer. Então o raciocínio está legal. Mas o que é o problema? O problema é que o pecado ele é esperto. O pecado, ele às vezes sim, ele vai lá e toma o raciocínio. Então tem muita gente que tem ideias malignas, ideias pecaminosas. São ideias malignas, né? Mas quando o pecado perde o raciocínio, ele não se desiste. Ele sabe que ele tem um campo imenso para ele trabalhar, que é esse campo do inconsciente. E esse campo do inconsciente não é um campo sem raciocínios, não. Existem raciocínios que vêm do inconsciente. Tanto que Paulo fala em Romanos 7,7 que esse pecado ele é tão forte que quando ele vê a lei, aí que ele quer. Tipo assim, ele fala assim, a lei diz não pode. Aí o pecado diz, não pode não? Pois é isso que eu vou fazer. Igual aquela criança, sabe? Você fala assim, não conte para a criança que tem o doce, porque se contar ela vai chorar porque quer. Então o pecado faz isso com a gente. Ele tripudia de tudo. Ele fala, o que não pode é isso? Proibido é. A parte que não pode é essa, E você chegar para uma criança e falar assim, olha, esse livro aqui é proibido para você, irmão. Bote alto. Porque ele vai atrás. Então o pecado, ele tem essa força de querer ser o rei, né? E Jeremias, e ele vai tomar o que, gente? Ele vai tomar essa vastidão que existe dentro de nós. Eu retorno a Freud, eu não estou pregando psicanálise, eu estou usando, gente, tá bom? Eu estou pregando a palavra para poder clarear. Freud ele dizia o seguinte, que a nossa parte consciente, ela é pequenininha em face do inconsciente. O inconsciente é gigante. E eu concordo com isso absolutamente. Sabe por quê? Porque o seu consciente são coisas que estão agora vivas na sua memória, na sua atenção. O que é isso? Quase nada em relação a tudo que te constitui. Tantas coisas que você não tem memória alguma, mas que formam você e que geram emoções e que geram sentimentos. Gente, nós somos gerados até por coisas que aconteceram na nossa fase intrauterina. Isso é comprovado cientificamente. Coisas que acontecem na nossa fase intrauterina formam nossas emoções, influenciam nossos sentimentos e pensamentos. Mais do que isso, nós temos uma herança. Hoje já se fala muito de uma herança inconsciente que, segundo alguns teóricos, é 50% do que nós somos. Já contei para você minha experiência conhecendo meu pai biológico. Eu conheci ele aos 26 anos de idade. Eu não tinha tido contato nenhum com ele na minha vida até então. E eu fiquei impressionado, porque é a pessoa, naturalmente falando, mais parecida comigo que eu já conheci. Não falam fisicamente, não me acho tão parecido assim. Acho que eu sou um pouco mais bonito. Não, graças à minha mãe. Não estou fisicamente parecendo, mas eu estou falando de emocionalmente falando. Eu sempre brinco que eu seria ele se Cristo não tivesse me encontrado. Não que eu seja melhor do que ele, mas Cristo me fez diferente. Amém, gente? Mas é a mesma coisa. Rapaz, é impressionante. As ideias, os sentimentos, os pensamentos, a forma, sabe, o estilo de vida. Meu Deus, eu fiquei impressionado com isso. Eu sempre dizia a Tainã o seguinte: Nana, se eu tivesse dinheiro, um luxo que eu teria era ter um motorista. É o luxo que eu tenho. A minha ambição é essa. Eu não tenho ambição na minha vida. É ter um motorista, pronto. Eu não gosto de dirigir, pronto. Motorista. A gente conheceu ele no primeiro dia que a gente teve contato com ele. O cara abre a boca e fala: rapaz, se eu tivesse dinheiro, o luxo que eu teria
Era ter um motorista. Eu olhei para ele assim. Tá, e não, ele disse, rapaz, que isso aí, velho? Nunca tive contato algum. Você não tem ideia de quanta coisa tem dentro de você que você não conhece. Você não tem a mínima ideia, você não tem a mínima noção. É um coraçãozão que você não tem ideia. Jeremias 17:9 fala assim, ó: perverso e enganoso é o coração, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quem conhece seu próprio coração? Mas graças a Deus que o texto não acaba aqui. O texto continua. E o Senhor fala, eu sondo o coração. Ainda bem que a gente não conhece, mas tem alguém que conhece. Você pode glorificar a Deus por isso? Tem alguém que conhece, tem alguém que entende, tem alguém que sabe o que se passa dentro de nós. E é por isso que Davi diz no Salmo 139. É por isso que ele diz no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu não sei ver tudo. Veja o Senhor. Ele vai dizer assim, sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Guia-me pelo teu caminho correto. Vem reinar até nas partes sombrias da minha vida. Nesse abismo que é a minha alma. A minha música favorita da vida, gente. Se eu morrer e vocês estiverem no meu velório, por favor, lembrem de cantar essa música. É expressão de louvor do grupo Logos. Uma música que remete à minha infância, tal, muito legal. E nessa música, Paulo César fala assim, né? Sobre brilho intenso, como espelho a refletir, desvendando o mais profundo abismo. Minha alma, tua alma, nossa alma. Esse é o mais profundo abismo. Esse é o maior mistério. Só que o pecado, ele é esperto, ele vai e ele pega essa força. Ele pega essa força lá de dentro. Pastor, mas e o que você está falando para mim então? Eu não posso conhecer tudo. Eu só posso então entregar. Eu quero que o Senhor governe meu coração. Eu só posso entregar para Ele essas partes que eu não dou conta? Em certo grau, sim, é o melhor que a gente faz. O melhor que a gente faz é tipo assim, não ficar, não, isso aqui não, ó Senhor, toma tudo aqui, Senhor. Aqui sou eu, Diogo, com todas as minhas coisas, eu não sei nem o que é. Tome, vá. Toma esse pacote aqui que ele é teu. Porque o Senhor, quando me comprou na cruz, comprou meu coração também. Comprou a minha alma, comprou tudo. E eu sou teu. Quem pode dizer o Senhor que você? Eu sou teu. Então, de fato, porque é uma promessa de regeneração. Em Ezequiel 36:26, o Senhor fala, eu vos darei um novo coração. Eu vou colocar em vocês o meu espírito para que vocês consigam cumprir a minha vontade. Só Ele pode fazer isso conosco, amém, gente? Mas existe uma coisa que a gente pode fazer. Aqui que está o âmago da minha mensagem e o fim já. Existe algo, eu falei aqui no instante que a gente é chamado por Deus para cooperar na santificação. Existe algo que nós podemos fazer com essa imensidão aqui para baixo. Você já entendeu que você tem que trabalhar seu raciocínio, amém, gente? Você tem que pensar como Cristo. E essa imensidão para baixo, eu posso fazer alguma coisa, pastor? Pode. E antes de falar o que você pode fazer, né, com a graça de Deus, sem a graça nada, a gente fala o que você pode fazer. É muito importante que você comece a perceber, já que você já tem um raciocínio liberto por Cristo, amém, gente? Que o seu eu verdadeiro é esse agora, é esse eu que concorda com Cristo, amém? Você não pode deixar que o seu coração assuma a sua identidade e diga, não, você na verdade, consciência, e você na verdade, Espírito Santo, não, o eu de verdade é esse aqui, não, o eu de verdade é o eu que Cristo disse que eu sou, amém? Eu tenho que acreditar nisso. Então Paulo fala isso, ainda que como judeu, há uma discussão teológica sobre isso, se era judeu ainda, ou se era cristão, mas ele fala, não, o quem está pecando aí, apesar de ser eu de certa forma, mas não é o meu eu mais verdadeiro, o meu eu mais essencial não é pecado, amém, gente? Então comece a entender, quando vier esse conflito em você de vontade, de sentimentos, de pensamentos, de desejos, que o seu eu mais verdadeiro é aquele que ama a Deus. Você não diga, não, mas será que eu não estou me sabotando? Que eu não estou negando a mim mesmo? Sabe, a minha essência, a minha verdade, e o mundo fala isso. Dê vazão ao que você sente sempre. Não negue o seu coração.
Seu coração sabe? Não, às vezes ele está enganado. E o meu eu verdadeiro é o eu que ama a Deus. E aí você precisa entender e começar a analisar e a ver o que vem de dentro de você que você não quer, que você não concorda. Sabe, você tem que entender o que você não, isso aqui não é bom, isso aqui não é de Deus, isso eu não quero isso. Estabelecer um diálogo, né, e uma perspectiva de fora. Tem uma música que eu cito de vez em quando aqui, brincando, ou até falando sério, porque eu gosto, é da minha infância também, e ela ilustra bem esse homem nessa situação, que é uma música de José Augusto, que chama Aguenta Coração. Não sei quem conhece essa canção. Por que vocês riram? Entendi o riso assim, ó. Ah, sofri com ela, pastor. É tipo isso, né? Ah, já sofri cantando isso. Entendi. E é legal essa canção, porque eu gosto dela. Porque o cara tá nessa perspectiva. E tá pirado com o coração dele. Então ele separa, ele diz, cara, o que eu realmente queria era viver em paz. Agora esse meu coração é onda, velho. Coração, diz pra mim, viu, o que você fez aí, viu? Você apronta e eu me dou mal. Aí ele fala, eu te falei, rapaz, que eu não queria isso. Agora aguente. E ele fica nessa dinâmica com o coração, é onda essa música. Só que ele termina a música falando o seguinte. Como ele não está à luz do Evangelho, ele termina a música fazendo o que muita gente faz. Atenção, essa aqui é a parte mais importante da mensagem, a parte que eu falo do aguenta coração. Que pastor maluco vocês arrumaram, né? Presta atenção. Essa é a parte mais importante da mensagem, presta atenção. José Augusto, como ele não tem revelação do Evangelho, eu acho que não tem, sei lá, nem conheço José Augusto. Mas o eu lírico dele, nessa canção, ele vai falar uma coisa muito séria, e que nós acabamos fazendo isso. Ele fala assim, agora aguenta coração. Já que inventou essa paixão, agora aguenta coração. Enfim, o final é assim. Agora aguenta coração, você não tem mais salvação. Quem está falando? Não tem jeito para as minhas emoções. Não tem jeito para o que acontece dentro de mim. Não tem jeito. E isso é exatamente o que o diabo quer que você acredite. Para que você entregue seus sentimentos, suas emoções, seu profundo a Ele. Ele quer que você acredite que não tem jeito. Mas hoje o Evangelho vem aqui para lhe dizer: Jesus quer santificar seu corpo, sua alma e seu espírito. Tem jeito sim. A gente tem que cantar de novo pro coração. Tem esperança, coração, eu encontrei a salvação. Entende? Presta atenção. Primeira coisa é isso. É não desistir. Ei, toca alguém e diga, irmão, não se entregue não. Diga, não se entregue não, irmão, tem jeito. Deus vai renovar tudo em você, seus sentimentos, suas emoções. Ele vai renovar. O seu corpo vai ser tocado pelo Senhor, amém, gente? Um novo eu completo, integral, alinhado com Cristo vai se manifestar. Em nome de Jesus. Sabe, aí o que é que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? E aí a gente volta para o texto que eu li no início com vocês e eu encerro nele. A gente tem que começar a pregar para o nosso coração. Pregar como quem dá ordens, porque o bicho é mimado. Sabe? É ensinar com autoridade ao nosso coração. O coração é mimado, o coração é igual uma criança mimada. Eu quero. Meu filho é uma onda. Ele transita do eu quero pro é meu em 5 segundos. Ele está numa loja, ele agarra um negócio, ele grita eu quero, e em 5 segundos ele diz, é meu, precioso. E aí o problema é que ele é meu filho, e eu amo. E eu não gosto de ver ele chorando, ele é meu ficou, bicho, será que não é dele mesmo? Será que ele não teve uma revelação aqui de Deus, de que isso pertence a ele? Oh meu Deus, só comprei 15 brinquedos da semana, só mais um. Porque eu amo ele.
E eu vou dizer uma coisa, o apelo do seu coração, ele é mais forte em você do que o apelo dos seus filhos. Não, pastor, você não tem noção. Eu amo mais meus filhos do que a mim mesmo. O apelo do seu próprio coração, ele é mais forte em você do que no seu. Sabe por quê? Porque o seu coração sabe mexer com coisas que seus filhos não sabem. Não sei se você entendeu a profundidade dessa frase. Eu vou voltar em Jeremias 17:9, quando Deus fala através de Jeremias: o coração é enganoso, mais do que qualquer coisa, corrupto. Quem o conhecerá? Ele é malandro, e ele mexe com coisas que só ele sabe, ele tem na mão. Então, e não é ele o seu sentimento, lembra que é o pecado, né? Governando ele. Então ele acessa coisas que é tipo, sabe a carta coringa? Aquela apelação, né? O Hollywood no Street faz. Ele vai apelar, ele vai botar um negócio que vai lhe derrotar. Porque não é o seu filho criança. Sabe o que o seu coração faz com você? Ele traz a sua criança interior, com sonhos, com traumas, com carências. Aquela coisa, eu sempre quis isso. Deus sabe que eu sempre quis. Deus sabe que eu voltei isso, já passei nisso. Não é justo. E gente, eu não estou falando aqui apenas, a pessoa pensa em relação romântica. Não, é tudo. Você tem justificativas, ele tem argumentos. Só eu sei o que eu passei. Só eu sei qual é o meu sonho, o que eu quero. E ele vem como aquela criança e é difícil. Mas você tem que ter a coragem que o salmista teve no Salmo 42. De quando ele vier nesse vulcão, você segurar na mão de Deus e falar: não, você não está certo. Difícil. O salmista olhou para o próprio coração e falou assim: por que te abates, ó minha alma? Porque está tudo ruim. Espera em Deus. Você não sabe como está aqui dentro, mas eu sei como está lá em cima. Mas aqui eu estou sofrendo, mas Ele é fiel. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é meu Deus, meu Salvador. Aleluia. Então observe que primeiro o salmista questiona: por que você está assim? Para trazer uma reflexão, para trazer um raciocínio. Mas depois ele afirma. E nós temos que aprender a pregar para esse coração. Vai de guerra, gente. Pregue, afirme as verdades. Não basta você vir aqui no culto uma vez na semana. Você tem que fazer o dia todo. Por isso que meditação é fundamental na palavra. O que é meditação? Esse ruminar, esse ficar falando. E falar, e quando o bichão vier, você fala: não precisa, eu preciso. Não precisa nada. Por que você não precisa? Porque Deus falou do que você precisa. Diogo, você vai confiar mais em Deus do que em mim, do que em mim. A gente está junto aqui há tanto tempo. Ele é apelão. É assim que você faz comigo, né? Entrou na igreja ontem. E a igreja agora é mais importante do que eu que estou com você aqui desde pequeno, sofrendo. Ele é apelão. Você fala: não, filho, entenda. O Deus que a gente serve agora, Ele não é mau, não, Ele é bom. E Ele te conhece antes de você ser criado. Foi Ele que te criou. E você vai calando as mentiras do pecado, e você vai pregando, e você vai afirmando para o seu coração as verdades da palavra de Deus, gente. Amém? Toca o seu irmão assim, ó: você é o que a palavra diz que você é. Eita! Você vai acreditando nisso. Eu sou filho de Deus, eu sou santo no Senhor. Em mim vai brotar o fruto do Espírito. Em mim tem amor, tem fé, tem alegria, tem mansidão, tem temperança, tem domínio próprio. Em mim tem tudo o que Jesus traz. E eu vou pregando, eu vou declarando, e não vou aceitando. O engano do pecado dentro de mim eu não vou aceitar. E eu quero encerrar para te falar a última coisa que eu acho que você, hoje, né? Um conselho que eu quero te dar para você. Vou até desligar aqui para não ver mais nada. Acabar mais cedo. Presta atenção. Você tem que evangelizar o seu coração. Eu comecei a pregação falando sobre o que? Eu quero ver quem é bom de memória agora. Eu comecei falando o quê? Sobre? O começo da pregação, eu falei o quê? Ninguém lembra, tá vendo? Rapaz, meu Deus. Pronto, Paulo lembrou aqui. Como eu fazia para dormir, que é a questão do rei, né?
Então eu falei que eu quero ser reinado por Cristo. Gente, é interessante essa questão do reino. O reino, na verdade, é o Evangelho. Presta atenção. Lá em Marcos 1, 14 e 15, Marcos, ele resume a pregação do Evangelho toda em uma frase muito simples. Ele fala, e surgiu Jesus anunciando o Evangelho. Aleluia. E o Evangelho, segundo Paulo, é o poder que liberta. O Evangelho é o poder que salva. Você crê no Evangelho? E Marcos resume todo o Evangelho de Jesus em uma frase. Ele disse que Jesus pregava o seguinte, ó: é chegado o reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tem 3 coisas poderosíssimas que você tem que falar para o seu coração. Primeira, qual é a ideia? O reino de verdade chegou. Lembra da semana passada? A visão de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor? Jesus, quando ele chegou, ele destruiu qualquer outro reino legítimo. Os reinos da terra são submissos a Jesus. Jesus é o rei espiritual da humanidade. Então, chegou o reino. Só existe um rei legítimo. Todos os outros reinos é mentira. Só existe um rei legítimo. O rei chegou, primeira coisa. Arrependei-vos. Significa o quê? Porque ele fala o reino chegou, arrependei-vos. Por quê? Porque agora você precisa se adequar a esse reino. Ou então você é contra esse reino. Você entende? É chegado o reino, arrependei-vos. Significa isso. E, ó, imagina, Deus nos livre e nos guarde. Deus nos livre e nos guarde. Mas entra aqui em Salvador uma galera de uma religião, vou nem falar com a religião para não dar treta. Mas de uma religião radical. E fala assim, chegou o reino de fulano. Arrependei-vos. O que eles estão dizendo para a gente? Ou vocês se adequam, ou vocês vão enfrentar o reino. Entende? Então, quando Jesus está dizendo, chegou o reino, ele está falando o seguinte, ó. Ou você enfrenta esse reino, ou você se submete a esse reino. Então, a primeira coisa que você tem que falar para o seu coração, a gente já vai orar junto agora, é o seguinte: coração, eu sei que o pecado, o diabo te enganaram dizendo que você é reizinho aí, que você reina, que você... Vou dizer uma coisa, só existe um rei legítimo. E se você não se submeter a ele, você vai me complicar. Você vai me colocar contra ele e eu não vou aceitar. Aí você fala, o seu eu, né? Eu já me entreguei a esse rei, coração. E você também vai seguir ele, porque ele é o rei. Ele é o rei legítimo e eu não vou enfrentar ele. Aí, até aqui está seco ainda. Poxa, está seco. Só que aí tem a última parte. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? Na boa notícia. Acabou a notícia? É que esse reino não vem para te matar. Esse reino vem para te libertar. Esse reino é de paz, é de justiça, de alegria. Esse reino, na verdade, vem para fazer por você o que você nem sonha. Coração, tudo que você busca em outros caminhos, esse reino vai trazer. Então, resumindo, você tem que pregar isso para você mesmo. Coração, você não reina. Se arrependa. E olha, fique de boa aí, porque o que está vindo aí é massa. Eu faço isso com meus filhos, né? Eles são imaturos ainda, eles ficam, não sei o quê, mas não. Eu não digo só um não seco. Não digo só não pode, não. Eu digo, meu filho, não isso, porque tem coisa melhor. Não isso, porque tem um tempo certo. Não isso, porque eu vou te dar algo melhor. Então, eu mostro o benefício de estar debaixo da minha liderança. Você tem que começar a afirmar para o seu coração como é maravilhoso. Porque de fato é. Viver debaixo do governo de Cristo. É paz, é alegria, é justiça, é satisfação, é saúde. Amém, gente? Você tem que evangelizar o seu coração todos os dias. E agora, antes de orar, só contar uma coisa para você. Quando eu era criança, a primeira música que eu aprendi, música de adulto que eu aprendi a cantar na igreja, fora leia a Bíblia e faça... Não é essas. De adulto. Você deve conhecer, né? Que é aquela música que fala assim, ó. Ao único que é digno de receber. Cante comigo. A honra e a glória, a
a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. De novo, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Refrão bem bonito, junto. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Segura. Desde pequeno eu já era questionador. Lembro como se fosse hoje. Eu estava gravando a música, estava no carro. Quando eu desci do carro, eu estava nessa parte da música, coroando. E disse, oxente, é a gente que coroa ele? Então eu chegando na igreja pequenininha assim, né? Essa galera aqui dessa igrejinha que vai coroar Jesus. Se a gente não coroar, ele não é rei. Eu fiquei pensando nisso. Mas depois, mais maduro, eu entendi o que a canção quer dizer. Jesus é rei, você reconhecendo ou não. Mas quando ele fala coroamos, sabe o que é uma coroação? Vocês viram a coroação do rei Charles, né? A coroação é quando um povo, o cara já é rei, mas o povo se reúne para celebrar, para reconhecer. Quem não vai para a coroação é tipo, não concorda. Mas quem vai para a coroação, cara, que maravilha. Eu não esperava por isso. Eu quero ver a coroa na cabeça dele. Eu quero entregar tudo. E quando você participa da coroação, você tem a sensação, nossa, agora nós temos alguém. E o meu convite hoje é para que você coroe Jesus no seu coração. Você veja Ele chegando e assumindo tudo. Você veja Jesus pela fé assumindo tudo. E o final da música fala isso, né? Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos só a nossa razão a Ti, não é isso? Só o nosso corpo, é isso? Consagramos o quê? Todo o nosso ser. Vamos ficar em pé e cantar junto desde o começo dessa canção e orar? Consagramos tudo. Reine em tudo. Reine em cada aspecto do meu ser, Jesus. Eu te coroo. Essa é a tua coroação. Hoje Jesus vai ser coroado em muitos corações aqui hoje. Hoje é uma festa de coroação. Quem sabe ele reinava só na sua razão. Você achava que a sua emoção era da carne, que seu corpo era da carne, mas hoje não. Cristo vem para reinar em todo o seu ser. Todo o seu ser pertence a Cristo. Todo o seu ser pertence a Cristo. Vamos cantar a única digno junto? Ao único que é digno de receber. Aleluia. A honra E a glória, a força e o poder. Ele é o Rei eterno. Ao Rei eterno, imortal, Invisível, mais real. a Ele ministramos o louvor. De novo, ao único
Eu não sei. Para mim não dá não. E o Senhor disse, rapaz, fique tranquilo. Vem, eu te farei pescador de homens. Você realmente não consegue por si só, mas eu consigo fazer na sua vida, Jesus diz. Entregue todo esse seu ser a Jesus. Ele vai fazer o que você não pode fazer. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele te fará ser. Amém? Eu vou orar por todo mundo. Antes de orar por todo mundo, eu quero dar uma oportunidade para orar aqui por pessoas que estão aqui, que creem em Jesus, mas nunca publicaram isso. Nunca confessaram isso publicamente. E é importante fazer isso porque quebra uma barreira, sabe? O Senhor falou disso. O Senhor disse que aquele que me confessar publicamente, eu também o confessarei diante do meu Pai. Você não pode querer ter uma relação com Jesus secreta, né? Relação secreta, ninguém sabe. Tá errado. Relação séria é assumida, né? E o Senhor falou, aquele que se envergonhar de mim, também eu me envergonharei dele. Mas aquele que me assumir, eu assumirei. O batismo é esse grande momento. Mas é legal às vezes fazer essa oração aqui junto, porque já quebra uma barreira, se você já se identifica, amém, gente? Então hoje eu não quero te convidar para ser membro dessa igreja, apesar de que essa família quer te receber de braços abertos, amém, gente? Nem para trocar de religião, não é sobre isso. Não é sobre religião, é sobre você reconhecer. Diz, rapaz, eu quero coroar esse Jesus na minha vida. Eu quero que esse Jesus seja o rei. Eu acredito nele, eu quero. Se eu tenho que declarar isso publicamente, então eu quero. Então eu vou te convidar, né, se você tem essa construção no seu coração, a levantar a mão assim comigo para o céu, assim, dizer assim, eu quero isso. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe. Amém. Olha, é um convite para quem nunca fez, tá bom? Se você já fez isso, não, pastor, já fui lá um dia e confessei numa igreja, num grupo de irmãos de Cristo, eu confessei. É para quem nunca fez, para quebrar. Se você é um desses que nunca fez isso, levantou a mão agora porque quer coroar Jesus, eu te convido para mais um passo de fé, para a gente orar por você aqui na frente. Vem cá, não tem vergonha não, vem cá fazer essa oração comigo aqui, que vai ser bênção. Vem cá, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, gente? Vem cá rapidinho. Vem cá. Coroamos. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Jesus fará em vocês o que vocês nem imaginam. Aleluia. Eu quero que vocês, por favor, virem para as pessoas que estão lá, só para a gente ver vocês aqui, mas esses irmãos estão aqui dizendo que creem em Jesus como Senhor, como Salvador, querem que Jesus reine na vida deles. Amém? Levanta a mão para cá. Pedi a pastora Nana para vir aqui e pôr as mãos sobre eles aqui, ministrar aqui a unção do Espírito Santo sobre eles. Pai querido, nós te damos graças por esses irmãos preciosos que ouviram a tua palavra, o teu convite, o teu chamado, estão aqui, Senhor, dizendo que Jesus Cristo é o seu rei legítimo. E eu te peço que esse reinado se estabeleça no coração deles, em todo o ser deles. Quebra toda a cadeia maligna, Senhor, e enche eles com teu Espírito, e faz o que só o Senhor pode fazer. E nós como família queremos recebê-los em amor, em graça, em comunhão, e abençoá-los, Senhor. Nós te damos graças pela vida deles, Senhor, porque eles são preciosos, eles são teus, Pai. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aplauda o Senhor bem forte por isso. Graças a Deus. Podem voltar para os seus lugares. Abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Em breve
encaminhar para a gente se batizar. Glória a Deus. Vamos encerrar, fazer uma oração todo mundo junto agora? Se você quiser simbolicamente colocar a mão aí naquele véu de guerra aí. Só simbolicamente, né? Coração não é só um órgão não, né? Quem sabe o que ele é, meu? É complexo. Paizinho, como Davi orou, queremos orar. Nós não damos conta de nós mesmos, Senhor. Acontecem umas coisas aqui que a gente não tem mínima ideia. Mas o Senhor nos formaste no ventre da nossa mãe. O Senhor sabe o porquê e o praquê de cada emoção, cada sentimento. O Senhor sabe a raiz de cada pensamento. Eu te peço, Pai, que nos dê força para que a Tua palavra, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que separa os pensamentos e as intenções, nos dê fome da Tua palavra, Senhor. Que a nossa maior fome não seja de filme, nem de seriado, nem de nenhum entretenimento. Que a nossa maior fome seja do pão vivo, do pão espiritual que é a Tua palavra, Senhor. Nos dá fome da Tua palavra, Senhor. Que ela renove a nossa mente, que possamos nos transformar para experimentar a Tua boa vontade, porque eu sei que a Tua vontade é boa, Senhor. A Tua vontade é boa e que nós possamos vivê-la. Pai, com os aspectos que nós não conseguimos lidar, que o Senhor possa fazer milagres em nós, e nos transformar e nos libertar. Nós entregamos tudo ao Senhor, Pai, tudo. E que temos coragem, Pai, de confrontar nosso próprio coração. Que temos coragem de pregar e de anunciar: coração, o Rei chegou. Coração, se arrependa e aceite as boas notícias do reino. Que tenhamos coragem, Senhor, de pregar e de evangelizar o nosso ser interior todos os dias, para que sejamos Teus em tudo, para a Tua glória, para o nosso bem, para o bem de muitos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja contigo, com a tua casa e com o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e tenha uma boa semana. Vá em paz. 12:00 em ponto.